Como um serzinho desse tamanhinho chega a esse tamanho em apenas 280 dias, ou 40 semanas, ou 9 meses. Aliás, como é que é o certo quando a gente fala de contar a gestação? Por que se conta em semanas a evolução da gestação? O que acontece em cada semana? Como acontece o desenvolvimento humano? Você já parou para pensar como uma única célula ela pode dar origem ao ser humano inteiro? Como dentro de um ambiente extremamente seguro e silencioso, um pequeno embrião passa por milhares e milhares de transformações até se tornar um bebê pronto para nascer e viver aqui fora? Se você chegou até aqui, provavelmente você está vivendo a fase mais incrível e transformadora da tua vida, a gestação. Ou então, pelo menos, você tem curiosidade sobre o tema. Para que você entenda e confie no que eu vou te falar nesse vídeo, deixa eu me apresentar rapidinho para você. Meu nome é Ana Teresa Moura, eu sou médica obstetra há mais de 15 anos e especialista em medicina fetal. E lá no Instagram eu ajudo mais de 760 mil mulheres todos os dias a viverem a maternidade de uma forma mais leve e principalmente segura. Inclusive já me segue por lá para fazer parte dessa família que só cresce. Vamos lá? Hoje a gente vai embarcar junto nessa jornada incrível, semana a semana, descobrindo como a vida começa e como cada pequeno detalhe da gestação é essencial para a chegada do seu bebê com saúde e segurança. Esse é o primeiro episódio de uma série especial sobre a gravidez, onde a gente vai falar de tudo, desde os primeiros sinais até o nascimento. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo. A gente vai começar falando da primeira à quarta semana, que faz parte, um período que faz parte das semanas incluídas no primeiro trimestre da gestação. Vocês sabem que a gente acompanha a gestação e ela dura 3 trimestres. A gente vai falar da primeira parte do primeiro trimestre da gestação, da semana 1 até a semana 4, quando o milagre começa. O que acontece nesse período? Nesse período é quando acontece a fecundação, ou seja, o encontro e a fusão do óvulo com o espermatozoide. Só aí a gente já pode falar uma série de situações que são muito importantes. Qual é a saúde desse óvulo e a saúde desse espermatozoide? Porque não se fala sobre a saúde da mulher e da qualidade do material genético que ela entrega quando se forma e se desenvolve e amadurece um óvulo, já que todos os óvulos das mulheres estão formados desde o nascimento. Mas qual a saúde do espermatozoide, que é metade do material genético desse embrião, quando da fecundação? Então, cada vez mais é importante que os homens também se preocupem com a qualidade do material genético que eles estão oferecendo no momento da fecundação. Metade do material genético é da mãe e metade do material genético é do pai. Então acontece a fecundação durante o período fértil da mulher, normalmente de 13 a 15 dias após a data da última menstruação, é o período fértil, ela ovula, libera o óvulo, que quando há relação desprotegida, sem algum método contraceptivo associado, há a fecundação, e a partir dali começa uma jornada incrível que tem a previsão média, a gente está falando de medicina, não de matemática, de duração de 280 dias, que é o tempo que nós sabemos que leva um embrião para um filhote de mamífero humano para completar o seu desenvolvimento intrauterino. Então existe a fecundação, que acontece nas trompas, e o embriãozinho ele migra até dentro do útero para acontecer a fixação dele dentro do útero. Esse já é um ponto importante, porque alguns embriãozinhos não conseguem fazer essa caminhada e se fixam fora do útero. Nesse caso a gente chama de uma gestação ectópica. E é importante a gente destacar esse ponto, porque nesse caso a condução é muito diferente e a gestação não vai se desenvolver com risco, inclusive em alguns casos, de vida da mãe. Então é muito importante a gente se certificar logo no início, assim que possível. A gente só tem imagem da gestação ao ultrassom a partir da 5ª semana, quando o beta ultrapassa 6.000, para a gente confirmar que essa gestação conseguiu, esse embrião conseguiu se implantar dentro do útero. E a gente já começa, a partir desse momento da fusão, a gente não vê, mas acontece uma sucessão de milhares e milhares e milhares de multiplicações celulares para que seja possível que o bebê desenvolva o básico necessário para a formação do corpo dele. Então a gente começa a ver a formação do tubo neural, princípios, primórdios do sistema nervoso do bebê e também os primeiros batimentos cardíacos, porque a gente depende da atividade cardíaca para que todos os nutrientes circulem pelo corpinho do bebê, do embriãozinho em desenvolvimento desde o início do processo. Então a gente precisa ter como cuidados nesse momento a confirmação mais precoce possível da gestação. É muito importante a gente descobrir o mais cedo possível para datar a gestação, para traçar um acompanhamento preciso, para fazer a primeira consulta com o obstetra, colher os exames iniciais de pré-natal, mudar, fazer toda uma mudança comportamental a partir do momento que você decide engravidar, quando você não sabe quando vai acontecer o seu beta positivo. É muito importante que você
já tenha mudanças comportamentais como abstinência de álcool, de cigarro, de qualquer outro tipo de substância que seja prejudicial ao bebê, você precisa ter essa consciência, você é o centro do processo, é você como mãe que vai fornecer toda e qualquer substância que vai fazer parte do corpo desse bebê. Então você precisa assumir essa responsabilidade desde o início. As primeiras semanas são fundamentalmente estratégicas para fixação, formação e fixação do embrião, e os primeiros passos dessa execução de programação genética que ele recebeu quando ele foi formado para se diferenciar nos primeiros óvulos. No segundo bloco desse processo, a gente vai tratar da 5ª à 8ª semana, o coração vai ganhando ritmo e o exame ele começa a ficar muito mais interessante. O coração do bebezinho, como vocês podem perceber durante a gestação, ele bate até 2 vezes mais rápido que o coração da mãe. Isso é até importante para quando o bebê estiver maior, você conseguir diferenciar o que é o seu batimento cardíaco, o seu fluxo sanguíneo do coraçãozinho do bebê, da atividade cardíaca do bebê, quando você for usar, por exemplo, um sonar para tentar ouvir o coraçãozinho do bebê, mas lá, a partir das 14 semanas, a frequência cardíaca do bebê é muito maior, porque ele precisa de um fluxo maior para oferecer a ele o aporte de oxigênio e nutrientes que ele precisa durante todo esse processo. E nesse momento, entre a 5ª e 8ª semana, a gente começa a ter imagem uterina, né, a ultrassom, a gente consegue ver o sacro gestacional, a gente consegue ver a vesícula uterina, a gente consegue ver o aparecimento do embrião, a gente consegue ouvir a batida do coraçãozinho, a gente consegue, inclusive, perceber os primeiros movimentos do bebê que acontecem a partir da 8ª semana. Você não vai sentir esses movimentos, lógico, o embriãozinho de 8 semanas, ele tem em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros, é impossível você perceber a movimentação, mas ao exame a gente consegue observar. Um exame importante para a gente também medir o colo do útero e começar a fazer um rastreio de alterações que podem acontecer no colo do útero, que podem levar a gente, por exemplo, a um diagnóstico de incompetência cervical. Então a gente tem que ter um cuidado ainda maior com a alimentação, com a suplementação, um momento importante que o bebê vai começar a oferecer, a apresentar uma demanda grande de nutrientes da mãe, de suplementos. Não existe uma receita de bolo. O ideal é que seja feito, porque não são todos que fazem, mas que seja feito um rastreio de quais substâncias faltam no teu sangue para que elas sejam repostas adequadamente. A gente começa nesse momento fazendo um rastreamento constante do bem-estar da mãe. Se a mãe está bem, tem grande chance do bebê se desenvolver com segurança. Se a gente tem um desequilíbrio do corpo, do ambiente intrauterino, do ambiente materno, as chances de haver um desequilíbrio do ambiente intrauterino, as chances são maiores. Já a gente divide para um bloco 3, da 9ª à 12ª semana de desenvolvimento, ainda falando do primeiro trimestre, quando a gente vê uma verdadeira revolução no desenvolvimento do bebê. Se você estava acostumada a ver aquela imagem da 7ª, 8ª semana de um tracinho, e aquele é o amor da sua vida, aquele é o bebê, quando você chega para a morfológica, você vê uma pessoa com cabeça, tronco, membros desenvolvidos, uma mexeção danada, e aí você começa a ver o teu sonho finalmente tomando forma. A gente tem um crescimento acelerado do sistema nervoso do bebê. Uma curiosidade, as impressões digitais do bebê, elas começam a se formar, o bebê começa a ter controle da movimentação de membros, põe o dedo na boca, espreguiça. E um momento importantíssimo desse final de primeiro trimestre é a morfológica de primeiro trimestre, um exame fundamental no rastreio de cromossomopatias. A gente avalia diversos parâmetros na formação do bebê. Eu chamo de primeiro checklist da gestação. Então é fundamental que você tenha ciência e marque esse exame, independente de você estar no SUS, em particular. É um exame que deve ser feito com data específica, entre 11 semanas em um dia, 13 semanas e 6 dias, porque nessa janela de tempo a gente tem os parâmetros que a gente precisa avaliar no bebê visíveis para serem acompanhados. Diminui consideravelmente o risco de perda, porque as principais perdas que acontecem no primeiro trimestre estão relacionadas a um erro de execução dessa programação genética do bebê. Então, se o bebê chega até o final do primeiro trimestre sem intercorrências maternas, como uma trombofilia, e sem intercorrências de erro de programação genética, as chances de a gente caminhar bem até o final, elas aumentam consideravelmente. A gente tem que ter atenção, porque é nesse momento que começa um ganho ponderal, um ganho de peso da mãe, que muitas vezes passa do que a gente considera ideal, porque a maioria das mulheres nessa fase começa a ter uma diminuição dos sintomas de enjoo e mal-estar que acompanham a maioria das gestantes na primeira fase, durante o primeiro trimestre. E quando passa o enjoo, que castigou a maioria das gestantes, elas querem comer pelo tempo que elas passaram enjoadas. E aí a gente começa a ter um problema que vai se refletir lá na frente, caso haja um ganho de peso exacerbado nesse momento. Então esse é o período que a gente chama de primeiro trimestre da gestação, um momento importantíssimo para rastreio, para acompanhamento da execução da programação genética que esse bebê recebeu na fecundação, da realização de exames fundamentais, do alinhamento das consultas de pré-natal e de todo um aprendizado, uma ressignificação do seu momento de vida para se adaptar a todas as mudanças que acontecem desde a fecundação até o fim da sua vida, porque não é só até o parto. Quando a gente é sobre a maternidade, é para sempre.
A partir de agora, até as 28 semanas, a gente vai estar no segundo trimestre de gestação e a gente tem muitas mudanças pela frente. Da 13ª, 16ª semana, o bebê já consegue ouvir sensórios, sistemas sensoriais do bebê começam a se desenvolver, ou seja, a partir desse período você já consegue conversar com o seu bebê porque ele está te ouvindo. A gente tem um crescimento ósseo do bebê intensificado, que significa que a gente vai começar a ter uma demanda muito grande de cálcio da mãe, ingestão de cálcio, de alimentos ricos em cálcio, é muito importante. E a gente consegue fazer um ultrassom de 16 semanas, que para a maioria das mães significa saber o sexo do bebê, embora a gente possa fazer lá a sexagem, o exame de sangue com 8 semanas, mas eu lembro a vocês que não existe nenhum exame para ver o sexo do bebê. A gente avalia o desenvolvimento do bebê como um todo e a gente aproveita que nesse momento está finalizada a diferenciação da genitália do bebê e sim, a gente é capaz de definir com precisão o sexo do bebê. É importante começar a monitorização da pressão arterial da mãe, a gente fica de olho nos casos de desestabilização da pressão arterial desde agora até o parto para poder identificar de forma precoce sinais de pré-eclâmpsia para a gente conseguir desviar desse fator de risco. A seguir, a gente vai já chegando entre a 17ª e a 20ª semana, onde a gente começa, na maioria dos casos, a perceber os primeiros movimentos do bebê. Curiosidade, nessa fase o bebê começa a desenvolver sobrancelhas e cílios. São detalhes que a gente desconhece, mas se a gente trouxer o olhar não de fora para dentro, mas de dentro para fora, a gente consegue perceber muitas novidades. O movimento do bebê já começa a se tornar mais perceptíveis e é a fase em que a gente começa a se preparar para o morfológico do segundo trimestre, o segundo checklist do bebê, que deve ser realizado entre 20 e 24 semanas, e ao contrário do exame morfológico de primeiro trimestre, onde a gente avalia parâmetros específicos que podem sugerir algum tipo de comprometimento, de cromossomopatia, na morfológica do segundo trimestre, fundamentalmente, a gente faz um checklist da formação dos órgãos do bebê, se tudo foi formado da forma ideal, no local correto, e se o bebê está conseguindo colocar esses órgãos para funcionar. Entre 21 e 24 semanas, o bebê começa a reagir. A gente tem desenvolvimento do sistema digestivo, o bebê começa a reagir aos sons que ele ouve. É um bebê que consegue ter reações de luta ou fuga. Se ele escuta um barulho de uma buzina, ele começa a reagir. Se ele leva um susto, ele reage também. E a gente começa a avaliar esses parâmetros também como parâmetros de desenvolvimento neurológico do bebê, porque um bebê que é capaz de responder a estímulos externos é um bebê que está conseguindo desenvolver o sistema nervoso dele. Aí mecanismos de luta ou fuga que são específicos e fundamentais para a nossa espécie. Ele já começa a ter ciclos de sono e vigília, e a gente começa a perceber momentos que o bebê está mais tranquilo, dormindo, mais acordado, se movimentando e interagindo com a gente. A mãe tem que ter a consciência de que, paralelo a todo esse desenvolvimento do bebê, ela precisa fazer o acompanhamento pré-natal rigoroso, completar, atualizar o calendário vacinal, procurar identificar no seu obstetra sinais de que a condução está sendo feita de forma cuidadosa e respeitosa, principalmente em relação ao exame físico, ao exame, avaliação, cuidado, monitorização do colo vaginal, que é uma das grandes armadilhas que a gente tem, não examinar e não acompanhar o colo uterino, e de repente, não o colo vaginal, o colo uterino, e de repente você se dá diante de uma situação irreversível de incompetência cervical que poderia ter sido diagnosticada e tratada se fosse diagnosticada, visualizada e identificada logo no início. A gente chama de bloco 7 o período entre 25 e 28 semanas, que é uma preparação para o terceiro trimestre, quando a gente começa a acompanhar os parâmetros de vitalidade do bebê, de bem-estar do bebê, de nutrição e oxigenação desse bebê, que são esses parâmetros que vão lá na frente começar a desenhar o nosso parto, independente da via, porque via de parto não nos define, quem decide a via mais segura é o bebê. O bebê já é capaz, como curiosidade, de abrir e fechar os olhos, ele responde ao seu toque na barriga, e a fase dele ganhar peso, ele já acabou de fazer todo o gasto calórico dele para desenvolvimento dos órgãos e chegou a hora dele ganhar peso e se preparar para nascer. A gente tem nesse período a realização da mãe do teste oral de tolerância à glicose, que é fundamental no rastreio de diabetes gestacional, não deixa de fazer. É muito importante a monitorização da ingestão de ferro pela mãe, das taxas de ferro e ferritina na corrente sanguínea da mãe, porque o bebê passa a exigir muito de ferro e ferritina dela. E se a gente não estiver monitorizando para uma eventual necessidade de reposição, a gente começa a cursar com possibilidade de restrição de crescimento uterino. Isso é muito importante da gente identificar logo no início. E a seguir a gente começa oficialmente o último trimestre da gestação, o terceiro trimestre. E entre 29 e 32 semanas o bebê começa a se preparar para vir para o mundão aqui fora. O cérebro do bebê está praticamente todo desenvolvido. Ele começa a procurar a posição de encaixe na pelve, que não significa que ele está com a cabeça em direção à pelve. O bebê pode encaixar de cabeça ou de bumbum, o que for mais confortável para ele. E não significa encaixou e está de cabeça para baixo. Não. Encaixe na pelve é a apresentação fetal, cabeça ou bumbum, que ele preferiu encaixar na pelve da mãe. Não significa que ele não possa mais mudar de posição,
Mas existe uma tendência dele, pelo peso, a assumir a posição que ficar mais confortável para ele. São cuidados importantes a gente manter a vigilância sobre a vitalidade do bebê através de exames que monitorizam a vitalidade, como ultrassom estético com Doppler, a cardiotocografia, não descuidar da vitalidade do bebê, não deixar o bebê escondido no ambiente intrauterino sem monitorização. Eu costumo dizer para minhas gestantes que se elas têm um encurtamento do intervalo das consultas no terceiro trimestre, que eram mensais, passam para quinzenais e a seguir semanais, o bebê deve ter o mesmo padrão de acompanhamento, até porque se a mãe que está do lado de fora, qualquer sinal de mal-estar, ela sinaliza, o bebê lá dentro não tem condições de sinalizar, e a gente está no momento em que acontecem os maiores casos, mais frequentes casos de insuficiência placentária. A placenta ela tem um tempo de vida útil e ela tende a deixar de funcionar próximo ao final da gestação. Só que em alguns casos, a placenta se consome mais rápido e o tempo de vida dela diminui e ela deixa de executar as funções que são mais importantes para ela, como nutrição e oxigenação do bebê. Se a gente não monitorizar, a gente não percebe a queda da função da placenta, isso pode ter consequências muito graves. Então é fundamental você observar o bebê, avaliar o bebê, cuidar, vigiar o ambiente intrauterino até o dia que o bebê estiver no seu colo, certo? Entre a 33ª e a 36ª semana começa a contagem regressiva. O bebê já reconhece plenamente a voz das pessoas que mais conversam com ele, os pulmões estão quase prontos, o peso do bebê aumenta exponencialmente, a gente tem uma expectativa de ganho na maioria das gestações de 150 até 200 gramas por semana, e a gente precisa estar atento se o bebê segue esse perfil, se o bebê tem um ganho de peso, um alvo genético específico, se o bebê está dentro do percentil esperado, isso é muito importante. As consultas da mãe passam para consultas semanais, e há uma conversa cada vez mais precisa sobre as possibilidades de parto. Lá no início da gestação, a gente pode ter uma ideia, uma preferência por uma via de parto ou outra, mas conforme a gente vai chegando ao final da gestação, a gente já tem parâmetros bem definidos do que vai indicar para a gente a via de parto, seja o tamanho do bebê, a posição final que ele assumiu dentro do útero, as condições de vitalidade dele que se alteram a cada semana. Então são sinais que a gente vai conversando junto com o obstetra para alinhar a visão do parto que está se aproximando. A gente tem entre 37 e 40 semanas a hora do nascimento, o momento em que a gente começa a se preparar para a chegada efetiva do bebê. O bebê está pronto para nascer, os pulmões estão totalmente desenvolvidos, começam a aparecer as contrações uterinas, mas você lembra que não existe um cronômetro dentro do seu útero, que do dia para a noite, no dia que você finaliza a 37ª ou 38ª semana, esse cronômetro dispara e você começa a ter contrações e você vai ter dilatação. A natureza faz da forma dela em cada corpo. Então pode ser que você comece a ter contrações, dilatação com 38, com 39, com 40, com 41 que você não tem. Então vai aparecer em algum momento sinal de que o bebê está pronto para você, mas você não deve fazer dessa uma espera passiva, parada, deitada, esperando sinais de parto, porque os sinais podem estar acontecendo dentro do seu útero, por exemplo, num quadro de insuficiência placentária. Então o sinal vai aparecer, mas ele precisa ser observado. Ele só vai ser observado se você estiver em constante monitorização, tanto sua do seu corpo, como do bebê, através dos exames de vitalidade. Então é importante que você saiba que é um período do parto. Quando a gente traça, por exemplo, lá no primeiro exame da gestação, a data provável do parto, você não se fixa naquela data, é um período que a gente tem para o bebê nascer. Certo? Está preparada para o grande dia? É sobre isso que a gente vai conversar todas as vezes que a gente se encontrar por aqui. Agora que você já ouviu falar sobre tudo isso, eu preciso te dizer aquela que é uma das informações que mais vai te ajudar nesse vídeo. Por que a gente conta a gestação em semanas e não em meses do jeito que vocês gostam? Presta atenção. Como eu disse lá no início do vídeo, um filhote de um ano está pronto em 280 dias. Isso é um dado concreto. Seria muito complicado contar a gestação em dias. Se a gente já se confunde em semanas, imagina em dias. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, centésimo, não ia dar certo. Imagina para marcar os exames morfológicos. Não. Para tentar facilitar a organização, a gente transformou 280 dias em 40 semanas. Por quê? Porque cada semana tem um número fixo de dias, 7 dias, independente do mês do ano que aconteça. Então a gente consegue converter os 280 dias em 40 semanas e acabou. Não há variação, todas as semanas tem 7 dias de duração. Tá, mas pode ser mais fácil. Não vai contar mais até 280, mas vai contar até 40. Já é longo, muita gente se perde. Então vamos contar até meses. Quantos meses será que dá isso? E aí começa o problema. Os meses não têm um número definido de dias. Existem meses de 30 dias, de 31 dias até de 28, 29 dias. Essa variação de dias muda toda a minha conta nos 280 dias. Então eu não posso contar com essa variação de dias que cada mês tem.
deixo de ter uma conta exata de 280 dias e 40 semanas e passo a ter uma conta inexata, porque depende do mês, do número de dias, se é fevereiro com 28, 29, eu não posso trabalhar dessa forma. Minha linguagem tem que ser exata e universal. E isso só se consegue nas semanas. Quando a gente passa para meses, a gente sofre a interferência do número de dias que cada mês tem. Entendeu? Me conta aqui nos comentários. E assim, minha amiga, que o seu milagre chega ao mundo de uma célula formando um corpo inteiro. E eu espero que você tenha entendido o que acontece em cada fase da gestação, porque isso ajuda não só você a se conectar mais com o bebê, mas te mostra claramente o teu protagonismo, porque todas as células do corpo desse bebê são formadas a partir do que você fornece para ele. Isso te traz também mais segurança para lidar com cada desafio. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar com aquela amiga que está grávida ou que quer engravidar. Assim a gente forma uma rede de apoio ainda maior para as mães que, assim como você, merecem viver a gestação, a maternidade, o parto, o puerpério de forma leve e segura. E não esquece de dar uma passada lá no Instagram, o @AnaTeresaMuri, como está aparecendo aqui na tela. Lá tem muito conteúdo no feed, além das caixinhas de pergunta diária que eu respondo há anos, oferecendo conteúdo para você de qualidade. Até a próxima.